26 Tirania de Aço Capítulo 476 Dentro dos limites do sultanato Mamluque, um agente da Áustria estava vestido da cabeça aos pés em trajes árabes. Apesar de ser alemão de sangue, ele havia espalhado bastante maquiagem na pele e tingido o cabelo na tentativa de se misturar com a população local. Se alguém não prestasse atenção suficiente, provavelmente não notaria a diferença. Este agente tinha um propósito singular: enquadrar o ataque ao segundo príncipe e ao rival de longa data do Império Bizantino. Esta foi uma tarefa mais fácil dizer do que fazer, pois exigia o contrabando de munições para o país através do Emirado de Granada. No entanto, apesar das dificuldades em sua jornada, no momento, esse homem estava nas costas de um camelo com vários caixotes cheios de projéteis de artilharia. Esses projéteis eram um produto defeituoso disparado durante a guerra na Península Ibérica e não foram detonados. Apesar disso, eles estavam totalmente armados e podiam ser detonados se alguém soubesse o que estavam fazendo. Claro, eles também poderiam ser perfurados, onde o TNT poderia ser recuperado e transformado em um explosivo improvisado como o que foi usado em Antioquia. Seu objetivo era plantar as evidências dentro do arsenal mameluco, pois o que viria depois disso, só o tempo diria. Para que esta operação fosse bem sucedida, o homem assumiu a identidade de um radical islâmico que resgatou o equipamento na Península Ibérica e estava disposto a vendê-lo ao sultanato mameluco. Enquanto o camelo se aproximava lentamente dos portões do arsenal Mamluque, o agente austríaco foi parado pelos guardas locais, que imediatamente começaram a falar com ele em árabe. Halt! Exponha o seu negócio. O agente imediatamente obedeceu e parou sua montaria antes de falar com um sotaque granadino perfeito. Meu nome é Insaf al-Mursi, sou um humilde necrófago de Granada. Adquiri alguns bens da guerra na Península Ibérica que muito interessarão a seus senhores. Os guardas olharam para esse estranho com olhares questionadores. Atualmente, o mundo islâmico estava se preparando para uma jihad contra o Império Bizantino. Apesar disso, eles não incluíram Granada devido à sua liderança secular e laços estreitos com a cristandade. Para um granadino cruzar a reta de Gibraltar com ganhos dos campos de batalha na Península Ibérica era suspeito. No entanto, se ele fosse genuinamente fiel, eles poderiam fazer grande uso de tudo que fosse recuperado. E assim o líder dos guardas acenou com a cabeça antes de responder ao estranho necrófago do norte. Muito bem, vou acompanhá-lo ao magistrado. No entanto, se você fizer um movimento fora da linha, vou cortar sua garganta. Você me entendeu? O agente imediatamente acenou com a cabeça em silêncio, sinalizando que entendia a ameaça. Depois de fazer isso, os portões se abriram e ele montou seu camelo pela entrada, onde acabou sendo conduzido ao centro da instalação. Depois de chegar a um certo ponto, o agente austríaco atrelou seu camelo antes de seguir a guarda para dentro do arsenal, onde estava localizado o magistrado mameluco encarregado de supervisionar suas operações. Quando o homem viu o estranho ao lado de seus guardas, ele imediatamente começou a questionar o que estava acontecendo. Quem é? Por que você permitiu que ele tivesse acesso a esta instalação? Com isso dito, o guarda imediatamente começou a explicar suas ações. Este é um necrófago de Granada. Ele vem trazendo armas retiradas dos campos de batalha da Península Ibérica. Achei que você poderia estar interessado no que ele tem à venda. Os olhos do magistrado imediatamente se arregalaram de excitação ao ouvir esta notícia. Qualquer coisa utilizada pelo exército austríaco na guerra era um ganho considerável e era muito desejada pelas várias potências do mundo ocidental. Como tal, ele rapidamente se dirigiu ao agente austríaco com uma resposta acolhedora. Meu amigo, sou o Fair ibn Sulaiman, magistrado do sultanato mameluco. Por favor, mostre-me seus produtos. Prometo que pagarei um preço justo por tudo que você oferecer. Um sorriso imediatamente se desenhou no rosto do agente quando ele se curvou diante do magistrado. Seria uma honra. Depois de dizer isso, o grupo caminhou até os camelos onde o agente baixou um dos caixotes. Depois de fazer isso, ele o abriu para revelar a munição não detonada.
Estes são projéteis explosivos disparados pela artilharia austríaca. Eles provaram ser defeituosos e não detonaram. No entanto, o material explosivo dentro deles ainda está ativo. Se você os abrir, poderá usá-los como explosivos improvisados muito mais poderoso do que a pólvora. O magistrado ficou imediatamente apaixonado pelo produto. Ele nem se importava com o perigo potencial. Como tal, ele rapidamente acenou com a cabeça com entusiasmo antes de levantar 5 dedos. Eu pagarei 5 guldens austríacos por cada um. Se meu povo puder pesquisar como esses dispositivos funcionam, seremos facilmente capazes de derrotar o Império Bizantino. A essa altura, a cunhagem austríaca havia se tornado o padrão internacional de moeda no mundo ocidental. Sua pureza e tamanho tornaram uma mercadoria estável, e as leis estritas da Casa da Moeda da Áustria impediram qualquer degradação. O agente austríaco nem se deu ao trabalho de negociar. Em vez disso, ele abaixou a cabeça graciosamente e respondeu com uma declaração surpreendente. Tudo bem para mim, qualquer coisa que eu possa fazer para apoiar os fiéis. Ao ouvir isso, o magistrado passou a confiar mais nesse suposto scavenger granadino. Como tal, ele rapidamente ordenou a um servo que recuperasse o pagamento. Após alguns momentos, um saco contendo várias moedas de ouro chegou e foi entregue ao agente. Depois de contar o pagamento para garantir que estava correto, o agente assentiu e sorriu antes de responder. É um prazer fazer negócios com você. Ao dizer isso, ele começou a partir, onde o magistrado o chamou por trás. Se você encontrar quaisquer outras armas austríacas, nossas portas estarão abertas para você. Apesar de ouvir isso, o agente não respondeu. Em vez disso, ele correu para uma distância segura do arsenal. Afinal, ele havia deixado um presentinho para o sultanato mameluco. O magistrado olhou para seus guardas e deu-lhe suas ordens somente depois que o estranho necrófago desapareceu. Rápido, desempacote essas conchas e leve-as ao departamento de pesquisa. Quero saber como elas funcionam o mais rápido possível. Os guardas imediatamente assentiram em resposta e começaram a fazer conforme as instruções. Depois de vasculhar a caixa aberta, um guarda notou algo peculiar. Havia um pequeno relógio de bolso no fundo da caixa. Ele imediatamente chamou o magistrado com uma pitada de preocupação. Chefe, o que é isso? Imediatamente o magistrado se aproximou e inspecionou o dispositivo. Era uma espécie de relógio, mas ele não tinha ideia do que estava fazendo na caixa. Os segundos foram contados lentamente enquanto os mamelucos inspecionavam o dispositivo com curiosidade até que finalmente os ponteiros marcaram meio-dia. No momento em que o fez, uma enorme explosão detonou, matando todos os presentes e derrubando todo o arsenal. O agente olhou de longe no topo de uma duna enquanto observava a enorme explosão sacudir a cidade. Ele havia programado este relógio para funcionar como um detonador. No fundo dessas caixas havia uma tábua que servia como piso falso. Abaixo desta placa havia uma camada de TNT bem compactada. Quando combinado com os projéteis explosivos, forneceu uma explosão grande o suficiente para destruir o arsenal e tudo nele. Com este ato de terror, a Áustria poderia efetivamente alegar que munições não detonadas haviam sido contrabandeadas para o sultanato mameluco, que foi usado para atacar o segundo príncipe do Império Bizantino. Ao fazê-lo, absolvendo-se da culpa, eles também poderiam alegar que, após saberem desse fato, despacharam um agente para detonar o decreto para impedir que os mamelucos fizessem outra tentativa no futuro. Este foi o plano que o vice-diretor da inteligência real elaborou para incriminar o inimigo mais proeminente do Império Bizantino pelo ataque a dissentios e aos outros conspiradores. Infelizmente para o sultanato mameluco, Bizâncio iria retaliar rápido e ferozmente quando esse suposto fato fosse revelado. As únicas pessoas que saberiam que a Áustria estava envolvida no ataque seriam os agentes austríacos e o próprio segundo príncipe. Afinal, foram suas ações as responsáveis pela retaliação que o mutilou permanentemente. Isso era algo que ele nunca perdoaria enquanto respirasse. Porém, apesar de saber a verdade, ele nunca a revelaria. Afinal, se o fizesse,
Sua conspiração para assassinar sua irmã e dissolver a aliança austro-bizantina seria revelada. Se tal coisa chegasse a seu pai, ele seria punido severamente como traidor do Império Bizantino e da dinastia Paleólogo. A punição por traição era a morte e, embora agora estivesse mutilado, Decentius nunca entraria voluntariamente na sepultura. Quanto ao agente responsável por esta operação, ele rapidamente se exfiltraria do sultanato mameluco e voltaria para Granada, onde começaria a conduzir operações contra os vários senhores da Guerra de Portugal que ainda resistiam ao domínio do sultão. O trabalho nunca foi realmente concluído. Tirania de Aço capítulo 477 Honoria estava a bordo da proa de seu navio enquanto contemplava a costa de Trieste. Foi uma jornada relativamente breve de cerca de 2 semanas. Durante esse tempo, ela voltou para casa sem incidentes. A única desvantagem disso era que seu marido, o rei da Áustria, havia ficado para trás no Novo Mundo. Isso a deixou profundamente preocupada com a segurança dele. Afinal, que tipo de esposa ela seria se não se preocupasse com o marido que estava isolado, e sozinho, separado por milhares de quilômetros de mar? Ela não confiava nos nativos de Vinland. Em seus estimados olhos, eles não passavam de selvagens retrógrados, e não havia como ela confiar em demônios tão incivilizados. Ainda assim, Berengar era um homem ambicioso e, por alguma razão, ele estava certo sobre a existência e localização de Vinland. Talvez ele também estivesse certo sobre o vasto tesouro de recursos inexplorados que continha. Se tal coisa fosse verdade, então a Áustria deveria monopolizá-la a todo custo. Se outros percebessem a existência deste novo mundo, isso estimularia uma corrida para quem pudesse reivindicar o maior território. Assim, Honoria estava mais determinada do que nunca a ajudar seu marido a pisar no principal porto do Reino da Áustria. Depois que ela e os marinheiros terminaram de amarrar os navios, ela saltou do navio e embarcou em direção à fábrica de construção naval. Sua primeira tarefa foi entregar uma carta a Evil, o principal construtor naval do Reino da Áustria. Depois de caminhar pela cidade portuária amplamente industrializada, a terceira rainha da Áustria forçou seu caminho para o estaleiro principal de Trieste. Ao testemunhar a entrada de Honoria, Evil interrompeu suas ações e correu em sua direção. O armador veneziano mostrou imenso respeito pela mulher, que ficou conhecida como flagelo do Mediterrâneo. Minha rainha, eu pensei que você estava em uma missão secreta ao lado do rei. Por que você voltou tão cedo? A missão acabou sendo um fracasso. Honoria negou com a cabeça em resposta. Um largo sorriso apareceu em seus belos lábios quando ela entregou a carta com confiança ao homem que cuidou da construção e reforma de sua embarcação. Ela permaneceu em silêncio enquanto o homem continuava a ler o conteúdo da carta. A cada frase, seus olhos se arregalavam enquanto falava em sua língua nativa. Querido Deus, ele encontrou. Imediatamente o homem fez o sinal da cruz antes de controlar suas emoções e falar em uma linguagem que Honoria pudesse entender. Vou começar a construção dos transatlânticos da classe Dominion de uma vez. Vai demorar um pouco, pois estou trabalhando em vários projetos. Por isso, terei que construir essas embarcações uma de cada vez. Quanto à modernização de as fragatas a velha existentes, completamos oficialmente 10 no total. Você pode levar quantas quiser para cumprir esta missão. Embora esteja ciente, quanto mais embarcações você trouxer, mais homens você terá para verificar a segurança folgas. Honoria assentiu em resposta a isso antes de agradecer ao homem por seus esforços. Obrigado, Evil, você é um homem trabalhador e, sem você, a Áustria careceria de sua poderosa marinha. O velho armador veneziano apenas sorriu e acenou com a cabeça antes de dispensar a rainha. Bem, se não há mais nada que você precise, devo voltar a trabalhar na construção deste gigante de aço que Sua Majestade me pediu. Honoria olhou para o casco parcialmente construído da fragata classe dela com um sorriso amargo no rosto. Evil já trabalhava no retrofit de mais uma fragata. O que incomodou sobre isso é que Berengário deu a esses poderosos vasos o nome de sua primeira esposa, em vez dela mesma. Afinal, Honoria era a rainha do alto mar.
Um navio tão temível não seria melhor receber o nome dele? Honoria suspeitava que Berengar havia dado às fragatas o nome de Adela porque ela era a primeira esposa. Claro, se ela soubesse que Berengar nomeou a classe fragata em homenagem a Adela porque ela tinha o menor busto de suas mulheres, o que correlacionava em sua mente o fato de que ele amaria essas fragatas com os menores canhões de seus futuros navios, ela teria provavelmente cairá na gargalhada. Depois de observar o navio mais novo e sua construção em andamento, Honoria acenou com a cabeça em silêncio antes de partir. Ela tinha muito o que fazer enquanto estava na Áustria. Reunir os soldados e suprimentos era apenas uma parte disso. No entanto, ela teve uma semana para cumprir essas obrigações. Ela decidiu que a primeira coisa que faria seria visitar seu filho que ela havia deixado para trás, para fazer esta jornada. Depois de pegar o trem de volta para Kufstein, Honoria encontrou o caminho para o palácio. Enquanto se dirigia para os aposentos pessoais de seu filho, ele encontrou Lindy lá dentro, amamentando seu filho. No momento em que Honoria viu isso, sua expressão afundou. Ela sabia que Lindy era praticamente uma vaca leiteira e que seria ela quem alimentaria Alexandros enquanto ela estivesse fora. Mas testemunhar tal coisa trouxe emoções complicadas ao seu coração. Quando Lindy viu Honoria entrar na sala, ficou chocada, tanto que quase deixou cair a criança. Ela levou um segundo para manter o controle sobre o garoto enquanto se aproximava rapidamente de sua rival. Lindy imediatamente fez a pergunta que estava correndo em sua mente com um sorriso animado no rosto. Ele está em casa. No entanto, no momento em que Honoria balançou a cabeça, Lindy fez beicinho. Em vez de insistir na decepção, ela mudou o assunto para algo mais produtivo. Algo que ela queria discutir com a princesa bizantina há algum tempo. Sinceramente, Honoria, seu filho tem sorte. Honoria ergueu a sobrancelha ao ouvir isso. O que essa vil sedutora estava pensando quando ela estava apertando Alexandros contra o peito? Como assim? Em resposta a isso, Lindy suspirou enquanto olhava em volta para ver se mais alguém estava olhando. Depois de fazer isso, ela baixou a voz e foi honesta com Honoria pela primeira vez em muito tempo. Já que você e Berengário são casados matrilinearmente, isso significa que Alexandros não terá que competir com meu filho pelo trono. Honoria sentiu como se Lindy a estivesse insultando a seu filho. Ela não podia acreditar que diria tal coisa quando estava amamentando a mesma criança que insultou. Claro, Lindy não quis dizer isso como um insulto. Em vez disso, ela sentiu genuinamente que Alexandros teve sorte por seu pai não o forçar a competir contra seus irmãos pelo trono austríaco. No entanto, Honoria não percebeu isso e, em vez disso, fez uma careta enquanto tentava forçar seu filho a se afastar da mulher que ela pensava que o havia insultado. Você pode falar o que quiser sobre mim, mas não se atreva a insultar meu filho, sua puta de merda. Dê-me ele agora mesmo. Lindy se sentiu maltratada, mas obedeceu. Afinal, Alexandros não era seu filho. No entanto, no momento em que Honoria forçou o menino a sair do seio de Lindy, ele começou a chorar. Isso imediatamente fez com que os instintos maternais da mulher entrassem em ação quando ela silenciou a criança, acalmando-a no processo. Honoria olhou Lindy com curiosidade. Ela não sabia que a mulher era tão boa com crianças. Apesar de sua natureza venenosa, ela realmente parecia se importar com Alexandros, embora ele não fosse seu filho. Assim, ela deu um passo atrás de suas noções preconcebidas e perguntou sobre o que Lindy quis dizer com sua declaração anterior. Então você não estava insultando meu filho quando disse que ele teve sorte de nascer matrilinear? Agora era a vez de Lindy se sentir ofendida ao ouvir os comentários de Honoria. Lindy estufou as bochechas em uma expressão de beicinho enquanto expressava os pensamentos em sua mente. Eu nunca faria. Seu filho pode não ser meu, mas ele ainda é filho de Berengário, e quer você acredite ou não, eu ainda o considero família por causa disso. Eu só estava dizendo que ele teve sorte de ser poupado do dor futura que acompanhará Hans e meus outros futuros filhos, que seu pai forçará a competir contra seus irmãos pela coroa austríaca. Honoria tinha um novo respeito por Lindy. Com toda a honestidade, ela nunca havia pensado na linha de sucessão, já que seus filhos não fariam parte dela.
Ela estava bem com isso. Isso significava que seus filhos poderiam aproveitar suas vidas ao máximo sem serem acorrentados aos assuntos do Estado. No entanto, ela percebeu agora os pensamentos que tanto Lindy quanto a dela deveriam considerar toda vez que viam o filho de sua rival. As próximas observações de Lindy reforçaram ainda mais essa ideia na cabeça de Honoria. Embora Berengar vá forçar Hans e seus futuros irmãos a passar por algumas dificuldades em busca da coroa, juro que farei tudo o que puder para garantir que seja um dos meus meninos que acabe no trono depois que seu pai abdicou. Eu irei nunca permita que Adela coloque um de seus filhos no trono. Mesmo que seja a última coisa que eu faça neste mundo, vou me certificar de vencer aquela cadela. Honoria sempre soube que a rivalidade entre Lindy e Adela era feroz, mas nunca soube que era tão intensa. Claro, havia apenas uma pergunta em sua mente, e ela não tinha medo de perguntar. Por que você está me contando tudo isso? Lindy diminuiu a distância entre ela e Honoria. Ao fazer isso, ela deu um tapinha na cabeça de Alexandros, que agora estava nos braços de sua mãe, antes de responder a sua pergunta. Porque quero ter certeza de que você está do lado certo neste conflito. Você pode pensar que Alexandros está livre da política de nossa família, mas você e seus filhos têm um papel a desempenhar. Você e eu sabemos o quanto que hipócrita dela é. Ela pode agir como a mulher mais piedosa do planeta, mas ela se rebaixaria a níveis que eu não ousaria para garantir que seu filho acabe no trono. Eu realmente preciso do seu apoio nisso, matéria. Honoria sorriu quando ouviu isso antes de expressar seus pensamentos honestos. Você é uma vadia. Em resposta a isso, Lindy apenas sorriu antes de sair pela porta. Ao fazê-lo, deixou suas últimas observações. Tudo é justo no amor e na guerra. Tirania de Aço capítulo 478. Enquanto Honoria estava de volta à pátria se preparando para a próxima incursão ao Novo Mundo, Berengar, junto com seus soldados, ainda estava estacionado dentro da fortaleza temporária que havia sido construída na costa de Nova York. Nas últimas semanas, Berengar tratou Cauita de seus sintomas de gripe e, finalmente, a febre cedeu. Ela, assim como seus parentes, havia recebido tratamento básico para a doença e, por isso, sobreviveu à provação. Ao contrário do que Berengar esperava, a jovem não culpou ele ou seu povo por seu sofrimento. Em vez disso, ela viu isso como um teste de sua lealdade a seus deuses. Uma coisa era certa, ela estava feliz por estar viva. Pensando nisso, a jovem índia saiu debaixo dos lençóis de flanela e das mantas de pele que lhe davam calor naqueles tempos difíceis e aos poucos se vestiu com sua roupa tribal de pele de veado. Berengar entrou no quarto quando ela o fez, fazendo com que uma leve brisa fria entrasse no confortável alojamento. Ao ver a mulher sair da cama, Berengar sorriu. Ela parecia estar em um estado muito melhor do que antes. Com isso em mente, ele rapidamente começou a trabalhar enquanto preparava uma boa refeição para ele e seu tradutor compartilharem. Havia muito trabalho pela frente para o rei da Áustria, e ele pretendia usar essa mulher para se comunicar com as outras tribos assim que ela fosse fluente na língua alemã. No entanto, tal coisa não poderia ser apressada. Por enquanto, ele garantiria que Cauita estivesse em plena forma antes de começar a usá-la como diplomata. Enquanto Berengar continuava a preparar uma refeição saudável, a filha do chefe trabalhava em seu alemão. Ela examinou lentamente os materiais educacionais que Berengar havia fornecido. Eram cópias dos textos em uso pelo sistema educacional austríaco. Eles foram projetados para serem usados por alunos iniciantes da língua alemã. Berengar trouxe consigo uma série de livros de idiomas da pátria para treinar tradutores da população local de maneira eficaz. Eles provaram ser bastante eficazes, pois a compreensão de Cauita da língua alemã aumentava a cada dia. Por fim, ele terminou a refeição e a levou para a jovem, onde a forçou a fazer uma pausa nos estudos para que ela pudesse comer com ele. No momento em que provou o prato preparado com uma mistura de rações, ela gemeu de prazer antes de comentar: "Isso é excelente." Berengar riu ao ouvir isso antes de rejeitar o elogio. "Isso não é nada, apenas algo que juntei de nossas rações.
Você deveria ver as iguarias que como na pátria. Cauíta não conseguiu entender todo o comentário de Berengário e imediatamente folheou seu livro de estudos enquanto comia para garantir que ela pudesse aprender efetivamente o que ele disse. Depois de alguns minutos, seus olhos se arregalaram em choque e ela largou o livro, onde pronunciou a seguinte frase em alemão quebrado: "Você vai me levar para sua terra natal?" Berengar tinha uma expressão estranha no rosto ao ouvir isso. Ele não poderia levar a garota com ele de volta para a Áustria. Ainda havia muitas doenças perigosas para as quais ela não tinha imunidade. No entanto, ele podia ver que ela queria desesperadamente ver como era sua terra natal e, portanto, suspirou antes de fazer uma declaração que efetivamente chutou a lata no caminho. Talvez um dia. Embora não tivesse respondido de forma definitiva, foi o suficiente para trazer um sorriso ao rosto da indígena. Quanto a Berengário, pensou que, se ela testemunhasse os esplendores da Áustria, poderia ter um ataque cardíaco. Afinal, a patética fortaleza de madeira que eles construíram e as rações miseráveis que seus soldados comiam já a impressionavam o suficiente. Quão animada ela ficaria ao testemunhar as extensas ferrovias que estavam sendo construídas na Áustria ou sua grande arquitetura que existia em todas as cidades. Talvez no devido tempo ela experimentasse o que a pátria oferecia aqui mesmo em sua própria casa. As coisas estavam progredindo sem problemas nesta colônia militar e, como Berengar esperava, havia uma crise em andamento entre as tribos nativas do que já foi chamado de Nova York em sua vida passada. De fato, neste exato momento, havia uma multidão de nativos sentados do lado de fora dos portões de sua fortaleza, buscando abrigo contra os elementos e seus inimigos. A gripe devastou suas populações, e esses sobreviventes só podiam recorrer às pessoas que pareciam totalmente diferentes e estranha doença. Foi por causa dessas circunstâncias que Berengário precisou de um tradutor e, embora o treinamento de Cauíta não fosse completo, ela era a única pessoa que poderia preencher esse papel. Com um suspiro pesado, o jovem rei austríaco fez um pedido à sua concubina colonial. Cauíta, há uma reunião de nativos do lado de fora de nossos portões em busca de abrigo e ajuda. Pretendo colocá-los para trabalhar nos campos. A primavera está chegando e precisarei de uma força de trabalho adequada para fazer esta fortaleza durar. No entanto, para tornar minhas intenções generosas claras para essas pessoas, preciso de alguém para traduzir minhas palavras. Você poderia fazer esta pequena tarefa para mim? A filha do jovem chefe olhou para Berengário com uma expressão curiosa. Ela levou alguns momentos para traduzir as palavras dele em sua mente, mas, no final das contas, ela entendeu o sentimento dele. Um sorriso se espalhou rapidamente em seu rosto bonito enquanto ela pronunciava as palavras que Berengar queria ouvir. Claro, vou ajudá-lo da maneira que puder. Por causa dessa resposta calorosa, um sorriso gentil se espalhou no rosto do monarca austríaco ao ouvir isso antes de responder. Tenho certeza que você vai. Imediatamente, a emoção da garota ao ouvir essas palavras de encorajamento. No entanto, no momento seguinte, houve uma batida na porta. O capitão encarregado da companhia de fuzileiros navais estava bastante ansioso enquanto continuava a bater na grossa porta de madeira. Quando Berengário finalmente abriu a entrada de seu alojamento, ele olhou para uma aparência frenética no rosto do homem que ele havia encarregado de liderar seus soldados. Antes que ele pudesse perguntar o que havia causado o homem em um estado tão caótico, o capitão anunciou corajosamente o que estava acontecendo. Senhor, os nativos do lado de fora de nossos portões ficaram agitados. Se não conseguirmos alguém para acalmá-los, podemos ter um tumulto em grande escala em nossas mãos. A expressão de Berengário afundou. Tal coisa era o pior cenário possível. Não houve hesitação em seu único olho bom quando ele desviou o olhar para a jovem ao lado dele. Com uma ordem severa, ele partiu de seu alojamento em direção às muralhas da fortaleza, com a garota nativa a reboque. Venha comigo. Ao chegar às muralhas, Berengar testemunhou a cena de dezenas de homens, mulheres e crianças de várias tribos e culturas reunidas fora dos portões de sua fortaleza. Havia cerca de 100 pessoas no total.
Alguns deles apresentavam sintomas de gripe, enquanto outros pareciam bastante saudáveis. Como diferentes povos se reuniam no mesmo espaço, não demorou muito para que o conflito ocorresse. Para o olho destreinado dos fuzileiros austríacos, essas pessoas eram todas iguais, mas Berengar e Caueta sabiam de forma diferente. O jovem rei austríaco tinha um toque de urgência em seu tom ao emitir um decreto, esperando que seu tradutor transmitisse suas palavras com eficácia. Acalme-se. Como líder deste assentamento, garanto que você será cuidado se comportar e seguir minhas ordens adequadamente. Acontece que a primavera está chegando e precisamos de fazendeiros e trabalhadores. Se você concordar para trabalhar para nós, você receberá acomodações adequadas, como moradia, alimentação e tratamento médico. Se você discordar desses termos, poderá retornar de onde veio. Caueta traduziu imediatamente essas palavras em várias línguas, o que permitiu que essas diferentes tribos compreendessem o que Berengar havia declarado. Ao saber que seriam sustentados em troca de trabalho, muitas das pessoas reunidas imediatamente se acalmaram e cessaram suas hostilidades. Embora alguns se recusassem a trabalhar para esses estrangeiros de pele clara, ainda havia dezenas de pessoas que não tinham para onde ir. Doenças devastaram suas tribos e aldeias e o que restou foi conquistado por seus vizinhos. No final, essas pessoas só puderam aceitar graciosamente os termos de Berengário. Assim, Berengário ganhou uma pequena força de trabalho para sua pequena colônia militar que forneceria a mão de obra necessária para manter seu assentamento operacional no futuro previsível. Este seria o primeiro grupo de nativos incorporado às colônias alemãs por meios pacíficos. Tirania de Aço capítulo 479 Honoria passou uma semana reunindo as tropas e suprimentos para trazer de volta para Vinland. Esta seria a segunda de muitas viagens que seu navio faria através do Atlântico para garantir que a colônia militar no Novo Mundo fosse mantida adequadamente. Como sempre, a jornada para o Novo Mundo foi tranquila. De fato, sem Berengário com quem se entreter, ou navios para piratear, a terceira rainha da Áustria ficou terrivelmente entediada durante toda a jornada. Ao chegar às docas da Áustria, Honoria desceu da embarcação e cumprimentou o marido, que aparentava estar bem. Ela instantaneamente agarrou seu pescoço e o beijou apaixonadamente nos lábios. Uma única frase escapou de seus lábios ao fazê-lo. Sentia sua falta. Berengar riu ao ouvir isso antes de perguntar como estava sua família na pátria. Como está nosso filho? Ou meus outros filhos, por falar nisso? Honoria resumiu imediatamente o que aconteceu durante seu tempo em Kufstein. Alexandros está indo bem. Aquela vaca leiteira Lindy o mantém bem alimentado. Quanto a Hans, ele e aquela garota Verônica estão se dando muito bem. Quanto a Helga, ela está crescendo como uma erva daninha. Juro que quando você voltar, você nem vai reconhecer sua filha. Christopher e Catherine são perfeitamente saudáveis, e a dela parece gostar muito deles. Quanto a Henrietta, ela parece estar bem. Ela está um pouco solitária sem você, mas felizmente ela tem a nós para cuidar dela. Quanto a Yasmin, sua gravidez está indo bem, e ela também manda lembranças. Honoria agarrou num pequeno cesto cheio de pastéis que estava na vasilha e entregou-os a Berengário. Pareciam produtos caseiros feitos pelas mãos de Yasmin no estilo de sua terra natal. Um largo sorriso apareceu no rosto do jovem rei enquanto ele cenava com a cabeça em silêncio. Era bom ter uma esposa carinhosa que gostava de cozinhar. Ao ver isso, um sorriso se espalhou nos lábios de Honoria enquanto ela provocava o marido. A propósito, eu tinha alguns deles na viagem para cá, então você pode aproveitar o que sobrar. Berengar riu ao ouvir isso, porém quando tirou o pano que cobria as guloseimas, ficou chocado ao ver que ela não estava brincando. Restavam apenas cerca de 3 dos desertos para ele comer. Ele imediatamente olhou para sua esposa, que há muito havia fugido para o assentamento. Ao ver isso, Berengário apenas riu e balançou a cabeça antes de comentar as ações da garota. Aquela vadia de merda. Depois de se reencontrar com Honoria e a situação em casa, Berengar começou a rastrear os manifestos de embarque.
Ele passou um bom tempo verificando se todos os suprimentos que havia solicitado foram reunidos. Depois de uma pesquisa minuciosa, ele ficou satisfeito ao ver que Honoria não havia falhado com ele de forma alguma, exceto comendo as guloseimas que Yasmin havia feito para ele. Ele jurou em seu coração que de uma forma ou de outra, ele iria trazer a mulher de volta por esta ofensa. No entanto, Berengário balançou a cabeça depois de pensar sobre isso. Ele tinha muito trabalho a fazer agora que as tropas, o gado e os suprimentos haviam chegado. Ele não tinha tempo para se envolver em alguma rixa mesquinha com sua esposa que começou por causa de alguns doces. Com mais algumas centenas de militares, era hora de transformar esta fortaleza em um assentamento mais permanente. Depois de algumas horas, eles descarregaram os suprimentos do navio, e Berengário estava parado no meio da fortaleza apresentando os novos homens ao assentamento onde eles ficariam durante o destacamento. Homens, vocês entraram na terra mítica de Vinland. Nossas operações aqui são altamente secretas. Todos vocês foram escolhidos devido às suas habilidades e porque receberam autorização de segurança necessária para conhecer essas terras. Como você deve saber, quando recebeu este destacamento, foi informado de que seu mandato aqui duraria 1 ano. Depois, você pode optar por retornar à pátria e buscar uma posição diferente, ou pode optar por permanecer aqui em Vinland. Para aqueles de vocês que desejam fazer um assentamento permanente nesta terra estrangeira, receberão privilégios especiais aqui no Novo Mundo, como cargos políticos e posse de propriedades. Nosso objetivo aqui é simples: esta terra é o nosso espaço de vida. Nas próximas décadas, pretendo assentar nosso excesso de população aqui em Vinland e esculpir grandes extensões de terra para o nosso reino. Portanto, seria melhor se você estabelecesse laços com a população nativa, explorasse recursos valiosos e, o mais importante de tudo, mantivesse um assentamento permanente e autossustentável. Eu não vou mentir para você, conforme você constrói esta colônia aqui em Vinland, a pátria progredirá à sua frente e, quando você finalmente retornar, poderá surpreendê-lo com as mudanças que ocorreram em sua terra natal. No entanto, o que você realiza aqui em Vinland é de extrema importância para o futuro de nosso reino. Os recursos neste lugar são abundantes e intocados. Eles serão críticos para a prosperidade contínua da pátria. Claro, você também deve saber que atualmente estamos vendo um crescimento populacional maciço na pátria. Por isso, em algumas gerações, será um desafio sustentar nossa população com as minúsculas terras que temos atualmente. Mesmo que tenhamos unido os estados alemães, daqui a 100 anos, ainda haverá gente demais para brigar com eficiência. Assim, Vinland, a primeira de nossas colônias, será de extrema importância para o crescimento contínuo de nosso povo. Como privilégio de ser o primeiro homem do velho mundo a pisar em Vinland, você é livre para tomar qualquer uma das mulheres locais como suas concubinas. Quanto às regras e regulamentos relativos a tais atividades, se você estiver interessado, poderá informar-se sobre tais coisas com qualquer um dos homens que já estão aqui estacionados há algum tempo. Esteja ciente de que as leis que existem na Áustria ainda se aplicam aqui em Vinland, já que você está atualmente em solo austríaco. Portanto, concluirei meu discurso dando as boas-vindas ao novo mundo, um mundo de potencial ilimitado e prosperidade para nosso reino e o povo alemão. Pelo rei e pela pátria. Terminada a cerimônia de boas-vindas, os soldados irromperam em saudações e repetiram as palavras ditas por Berengário. Pelo rei e pela pátria. Berengário olhou para os homens reunidos com um sorriso orgulhoso. Agora que o assentamento havia sido estabelecido, ele havia optado por trazer unidades do exército em vez da infantaria naval. Por enquanto, como rei Reichsmarschall, ele atuou como o comandante supremo desta força expedicionária. Porém, quando finalmente partiu em poucos meses e voltou para a pátria, deixaria um governador militar no comando da colônia. Concluído este discurso, os recém-chegados rapidamente se puseram a trabalhar, instalando-se nos seus quartéis e estabelecendo familiaridade com o povoado. Nos dias seguintes,
Eles ensinariam à mão de obra nativa submetida à coroa austríaca os conhecimentos necessários para manter um sistema agrícola austríaco adequado e construir estruturas de estilo austríaco. Quanto a Berengar, ele imediatamente se reagrupou com seu tradutor, que estava conversando com um grupo de membros da tribo Mohawk que se reuniram no assentamento. Lágrimas escorriam dos olhos da jovem enquanto ela segurava sua irmã em um abraço amoroso. Sua irmã mais nova era apenas alguns anos mais nova que ela e era muito bonita por si mesma. Os dois irmãos compartilharam um momento de silêncio enquanto lamentavam a perda de seu pai. Cauita lutou para expressar seus sentimentos ao questionar se as notícias que recebeu não eram precisas. Hoje está, minha querida irmã, é verdade o que você diz? O pai faleceu? A garota de 16 anos silenciosamente acenou com a cabeça enquanto refletia sobre o recente falecimento de seu pai. Os Anishinaabe assassinaram o grande chefe quando ele foi visitá-los. Eles o culparam por trazer a praga para essas terras e alegaram que isso resultou de sua aliança profana com esses estrangeiros. Nosso pai tentou argumentar que foi o ataque deles aos peles pálidas que resultou nesta pestilência, mas eles se recusaram a admitir sua culpa a ponto em sua fúria. O grande chefe dos Anishinaabe assassinou nosso pai. Agora eles estão ameaçando invadir nossa tribo. Embora nosso irmão tenha assumido o papel de chefe, ele não está preparado para arcar com a responsabilidade da guerra. Cauita, por favor, eu imploro. Peço a esses estrangeiros que intervenham em nosso nome. Se eles são realmente tão poderosos quanto você e seu irmão afirmam, então temos uma chance de lutar contra nossos inimigos. Enquanto as duas jovens conversavam, Berengário chegou e, quando a irmã de Cauita contemplou seu belo rosto, sentiu-se culpada. Berengário tinha ajudado tanto a ela e a seu povo no último mês, e agora ela tinha que pedir um grande favor a ele, que ela nunca poderia retribuir. Meu senhor, esta é minha irmã hoje está. Ela traz notícias da morte de meu pai. O Anishinaabe o assassinou a sangue frio. Agora eles estão ameaçando invadir nossa aldeia. Ela vem pedir sua ajuda em nome de nosso irmão. Berengar ficou chocado ao ouvir isso. Não faz muito tempo que ele se encontrou com o chefe e negociou os termos iniciais de seu comércio. Para ser honesto, ele estava tentando pagar o Algonquin de volta por suas transgressões contra seu assentamento. Ouvi que o velho chefe foi morto durante o que deveria ter sido uma negociação pacífica e era justificativa para a retribuição que Berengário procurava. Depois de discutir os detalhes do que havia acontecido com as duas meninas, Berengar fez uma fachada de carinho antes de concordar com o pedido de assistência militar. Cauita, diga a sua irmã que somos gratos pela ajuda que sua tribo nos forneceu quando chegamos. Meu povo sabe como pagar nossas dívidas e, por isso, aceito seus termos. Meus homens se prepararão para marchar no Anishinaabe, e vamos levar seu chefe à justiça. Pois o crime de assassinar um diplomata a sangue frio não pode ficar impune. Quando Cauita traduziu essas palavras para sua irmã mais nova, a garota caiu de joelhos e agradeceu a Berengário do fundo do coração. Depois de fazer isso, Berengário ajudou a se levantar antes de fazer um comentário final sobre a situação em questão. Você não precisa mais se preocupar. Nos próximos dias, um grande incêndio envolverá a região e os Anishinaabe terão pago sua dívida com sangue. Depois de dizer isso, Berengário deixou as duas jovens em paz. Ele tinha coisas muito mais importantes com que se preocupar agora que pretendia marchar para a guerra. Tirania de Aço capítulo 480. O capitão de Edrich Verenger ajoelhou-se dentro da linha das árvores fora de uma aldeia Algonquin. Este foi um dos muitos locais espalhados pelo nordeste de Vinland. Mais de uma semana se passou desde que Berengário foi informado de que seu aliado foi assassinado nas mãos de Algonquin. Como resultado, ele passou a semana se preparando para um ataque cirúrgico na aldeia inimiga. Berengário era muitas coisas, mas imprudente não era uma delas. Ele passou esse tempo coletando informações sobre o inimigo, despachando seus Jaegers ao lado de Mohawk Scouts para coletar informações sobre o alvo de seu ataque. O capitão Verenger era o homem encarregado da companhia de Jaegers que agora conduzia esta operação.
O rei austríaco despachou sua companhia Jaeger para lançar um ataque rápido à vila responsável pela morte do chefe Mualqui. Esses soldados de elite atualmente se misturavam perfeitamente ao ambiente enquanto uma lua nova enchia o céu noturno. Eles estavam vestidos com os uniformes mais modernos, usados para equipar unidades especializadas, como operações especiais de reconhecimento. Esses uniformes foram amplamente baseados nos uniformes de camuflagem Blumenthal emitidos para o exército da Alemanha Oriental durante os primeiros dias da Guerra Fria da vida passada de Berengar. Eles até tinham o padrão Stahlhelm M56/70, que não eram apenas mais baratos de fabricar do que os piquelhaubes de aço com os quais o resto do exército de Berengar estava equipado, mas ofereciam proteção muito superior. Teoricamente, esses capacetes de aço poderiam proteger seu usuário de uma pistola moderna cartucho. No topo desses capacetes havia uma capa de tecido de cânhamo que compartilhava o mesmo padrão de camuflagem dos uniformes. Quanto à proteção corporal, esses homens usaram um projeto modificado da Trench-Armor emitida para as forças alemãs durante a Grande Guerra da Vida Passada de Berengar. Essa variante da armadura era mais leve, oferecia proteção superior e permitia uma melhor operação das armas. Eles também pintaram esta armadura em camuflagem Blumenthal. Esses Jaegers estavam armados com o melhor equipamento atualmente disponível para as Forças Armadas da Áustria, que eram rifles G22, revólveres 1422 Service e 1422 morteiros leves. Eles dedicaram 2 esquadrões desta empresa como equipes de morteiros que foram fundamentais para o sucesso desta operação. Ao lado dos austríacos Jaegers estava um pequeno grupo de batedores Mohawk que liderou seus aliados austríacos para a aldeia Algonquin. Esses homens contemplaram o estranho equipamento dos Jaegers austríacos com admiração. Afinal, se eles não os seguissem tão de perto, nunca poderiam localizá-los na floresta. O líder desses batedores moicanos apontou para a aldeia que ficava além da linha das árvores antes de comunicar o pouco de alemão que aprendera ao longo do mês anterior. Esse é o alvo. O capitão Veringer acenou com a cabeça em afirmação enquanto olhava através de seus binóculos para a aldeia Algonquin local. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto, pintado com camuflagem. Eles estavam a cerca de 300 metros de distância e podiam lançar seu ataque totalmente. Assim o capitão despachou suas ordens para a companhia de soldados que silenciosamente se reuniu nos arredores da aldeia nativa. Disponha os morteiros e prepare-se para o combate. Depois que os primeiros projéteis dispararem, abra fogo contra o inimigo. Os soldados imediatamente seguiram as instruções. Enquanto a tripulação do morteiro estabeleceu posição a uma distância segura, a infantaria preparou suas armas e garantiu que fossem carregadas com um cartucho. Depois de alguns momentos de movimentos silenciosos, as equipes de morteiros lançaram seus projéteis explosivos de 60 milímetros de altura nos orifícios de seus morteiros antes de dispará-los bem acima no ar e na vila desavisada abaixo. Quando os projéteis atingiram as malocas de madeira, elas imediatamente as explodiram e incendiaram a aldeia. Os gritos das mulheres e crianças nativas que habitavam a aldeia ressoavam no ar, enquanto os guerreiros algonquins saíam correndo de suas casas, procurando desesperadamente a origem desse ataque. No entanto, no momento em que se revelaram, o capitão Veringer emitiu suas ordens: abrir fogo. Com isso dito, dezenas de grandes nuvens de fumaça saíram dos rifles do Jaeger enquanto suas balas desciam para o torso de seus alvos. Sangue e ossos espirraram no chão enquanto os corpos dos homens atingidos caíam no chão, sem vida. Os batedores Mohawk olharam com admiração para o poder de fogo em uso por seus aliados austríacos. Eles agora entendiam como tão poucos homens haviam repelido completamente o ataque algonquin em seu assentamento. Eles mal podiam acreditar em seus olhos e ouvidos quando testemunharam esses estrangeiros de pele clara conjurar os elementos contra seus inimigos. Enquanto o capitão Jaeger e seus homens recarregavam suas armas e se preparavam para outra saraivada, as tripulações de morteiros lançaram mais alguns projéteis na vila, destruindo as estruturas e espalhando fogo ainda mais.
Não demoraria muito para que essas chamas se espalhassem da aldeia para a floresta. Apesar dos perigos de iniciar um incêndio florestal, os Jaegers dispararam outra rajada contra os guerreiros Algonquin antes que o capitão Veringer desse a ordem de retirada. Recue. Alcançamos nosso objetivo. Volte para o posto avançado. Com isso dito, a tripulação do morteiro rapidamente guardou suas armas e se arrastou na direção do acampamento austríaco. O resto dos austríacos Jaegers e Mohawk Scots seguiram rapidamente atrás deles. O capitão Veringer garantiu que seria o último homem a sair do campo de batalha enquanto cobria a retaguarda. Embora os Algonquin não soubessem quem havia lançado um ataque em sua aldeia, eles finalmente viram os batedores Mohawk fugindo à distância. Quanto aos Jaegers austríacos, sua camuflagem escondia com sucesso suas figuras. Enfurecidos pelo ataque às suas casas, os guerreiros Algonquin correram atrás de seus atacantes, completamente inconscientes de que o capitão Veringer e um esquadrão de Jaegers ficaram para trás para emboscá-los. No momento em que os guerreiros nativos passaram pelos Jaegers austríacos, um trovão ressoou no ar enquanto uma saraivada de balas ceifou a vida dos inocentes membros da tribo. Depois de lançar este ataque, os austríacos Jaegers desataram as frias lâminas de aço das suas baionetas e mergulharam-nas na carne bronzeada dos guerreiros algonquinos, que derramaram o seu sangue pela paisagem. Pegos desprevenidos, os nativos demoraram alguns instantes para perceber que os arbustos os estavam atacando. Ou então eles pensaram inicialmente. Afinal, eles não conseguiam entender a invenção da camuflagem. Os austríacos usaram esse elemento surpresa para lançar um ataque em grande escala aos perseguidores restantes. O capitão Veringer desviou uma clava de guerra que se aproximava com a coronha de seu rifle, antes de enfiar a baioneta na garganta do guerreiro que a empunhava. Depois de arrancar sua baioneta e derramar sangue no chão, o homem passou para o próximo alvo. Um por um, os membros da tribo nativa caíram para as baionetas de aço dos Jaegers austríacos. Os guerreiros Algonquin estavam em estado de pânico. Eles correram atrás dos Mohawks que eles acreditavam terem comandado o ataque à sua aldeia, apenas para serem atacados pela própria natureza. Que magia negra seus inimigos conjuraram, a fim de virar o trovão, o fogo e os arbustos contra eles. No momento em que um dos guerreiros sobreviventes fugiu, os outros o seguiram. Apenas 10 guerreiros Algonquin poderiam escapar com suas vidas intactas, marcadas para sempre pelos eventos que aconteceram na floresta mal iluminada fora de sua aldeia. Tendo derrotado com sucesso o bando de guerra Algonquin, o capitão Veringer suspirou pesadamente enquanto olhava para a carnificina antes de emitir ordens para seu esquadrão. Reagrupar com a empresa. De lá vamos voltar para a fortaleza e informar o rei do nosso sucesso. Os soldados acenaram com a cabeça e obedeceram às ordens do capitão. Em pouco tempo, eles se reagruparam com o resto de sua unidade e seus aliados moicanos, deixando para trás uma vila em chamas no meio da noite. O capitão Veringer contemplou as ruínas fumegantes da aldeia nativa uma última vez antes de continuar sua jornada de volta ao acampamento. Embora tenha sido mais uma escaramuça do que uma batalha em grande escala, as ações tomadas pela Jaeger Company neste dia garantiram a oposição da colônia austríaca. Eles não sabiam neste momento, mas ao atacar o inimigo com morteiros e incendiar a aldeia, espalharam-se rumores para outras aldeias e tribos de que o povo austríaco poderia controlar as forças da natureza. Embora nem todos acreditassem nessas histórias fantásticas, tais rumores criariam uma sensação de medo nos corações das tribos nativas que os impediria de lançar um grande ataque ao acampamento austríaco. Em vez disso, as futuras batalhas no Novo Mundo ocorreriam no deserto, entre equipes dedicadas de Jaegers austríacos e os guerreiros das tribos hostis. Ao olhar seu assentamento austríaco, os Mohawk garantiram seu lugar como um jogador importante no nordeste do continente norte-americano. O comércio de recursos e tecnologias entre a Áustria e seu recém-descoberto aliado tribal permitiria aos Mohawk progredirem em um ritmo mais rápido do que seus rivais. Uma coisa se tornou certa na mente dos povos nativos do Nordeste: os estrangeiros de pele clara nós estamos aqui para ficar.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.